tem alguma dúvida, alguma questão, estou aqui aberta para discutirmos. Uau! Boa noite. Salva de palmas. Excelente. Doutora, uma pergunta. Para quem teve histerectomia subtotal, como é que é essa ação? Eu tenho uma pergunta também. Ah, quem durante essas fases eh, pré-menopausa, eh, portanto, vou falar das idades. Dos 35 até 60 não teve um, um acompanhamento médico, porque na explicação vi que o equilíbrio hormonal é fundamental para a saúde da mulher. Eh, Então, como é que pode corrigir esta, esta questão, que é para ter um equilíbrio hormonal eh, que não lhe crie problemas? Boa noite, doutora Ana, parabéns pela apresentação. Uma pergunta, na verdade, é um comentário mesmo, só para perceber qual é a sua opinião sobre isso. Tem-se falado ultimamente em relação, por exemplo, às sementes, né? No caso, por exemplo, da semente de linhaça, que é uma semente que é boa para as mulheres perimenopausa. Então, queria só pedir à doutora para comentar, concorda, não concorda, o que é que acha sobre isso, e muito obrigada. Boa noite. Doutora, vai preferir responder depois, né? Sim, estou Boa aqui a noite. anotar. Uhum. Tá bom. Ok. Boa noite. Não sei se conseguem me ouvir. Sim. Boa Perfeitamente. noite, sim. Pronto, eu tenho uma questão. A doutora, durante a intervenção, disse que as mulheres já no embrião têm os óvulos, né, limitados. Ah, Agora, eu queria perceber, uma vez que os óvulos já são limitados e à medida que o tempo, os anos vão passando, estes óvulos vão reduzindo. Ah, em algum momento, quando uma mulher quer engravidar, os médicos receitam a medicação que é para ovulação. Agora, eu queria perceber exatamente como é que isto funciona, sendo que os óvulos eles já são limitados. Boa Boa noite. noite. É, Desculpa, pode avançar, depois eu vou a seguir. doutora, é assim, primeiro obrigada pela explicação que deu aqui, que foi muito útil. Eu queria perceber aqui da doutora, para uma pessoa que teve ou tem miomas, e por causa disso, um dos tratamentos que a médica me sugeriu era usar o Diomirena, que eu usei durante algum tempo, e depois, por causa disso, pela explicação que ela me deu, por causa disso, eu entrei para a menopausa um pouco mais cedo. Qual é a relação entre os suplementos que a doutora deu, mostrou aí, quando estava a dar a explicação, e uma reposição hormonal? Será que tem alguma relação? Porque, pelo que eu percebi, para as pessoas que têm ou tiveram miomas, não é aconselhável fazerem reposição hormonal. Obrigada. Boa noite e obrigada, doutora, pela explicação. Boa noite a todas, a todos. A minha pergunta está relacionada a. Bom, eu nunca fiz, mas já ouvi mulheres que fazem. Não sei exatamente qual é o procedimento, mas quando não querem ver a menstruação,
e há algum procedimento que fazem, ou tomam alguma pílula, uma coisa do gênero, para ficar anos e anos sem ver a menstruação. Eu queria perceber se isso traz alguma consequência, a má consequência para a mulher, ou pode-se fazer isso. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, muito obrigada. Eu gostaria de entender acerca do período fértil. Quando a doutora estava a explicar, foi no momento em que eu não conseguia ouvi-la. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo esclarecimento de alguns pontos que percebi. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, doutora Ana, pela explicação maravilhosa, muito simples de se entender, mas eu tenho uma dúvida. Explicou muito bem que é normal que no início do aparecimento do período para adolescentes é normal que haja a irregularidade. E depois, se essa irregularidade persistir, a que se deve e quais são os procedimentos, além de ir ao médico, né, caseiros que se pode fazer para sanar este problema? Obrigada. Boa noite. Eu acho que podemos, doutora, se calhar podemos ir com podemos avançar com a resposta dessa onda. Vamos Ok. ouvir alguns testemunhos, se calhar podemos ter as respostas dentro de alguns testemunhos. Ok, tá Sim. certo. Boa noite. Obrigada pelas questões. Deu para perceber que estavam atentas, né? Então, primeiro para falar sobre a questão da esterectomia e a menopausa. Dizer que o nosso órgão reprodutor feminino temos o útero, as trompas e depois os ovários. O local onde é libertado as nossas hormonas é a nível dos ovários. Então, quando nós fazemos a esterectomia é a remoção do útero apenas. Os ovários continuam lá. Então, apesar de nós não estarmos a ver a menstruação, porque já não tem o útero, mas aquela ação hormonal em outras partes do nosso organismo continua a funcionar. Então, nós não entramos em menopausa porque removemos o útero. O que acontece é que nós já não temos a menstruação, sim, mas as nossas hormonas ainda estão em funcionamento. Então, a menopausa é a ausência de menstruação causada pela diminuição das nossas hormonas. Aí é que nós dizemos que estamos na menopausa. Agora, se é só pela remoção do nosso útero, que nós já não vemos a menstruação, não vamos dizer que estamos em menopausa, porque nós ainda temos os nossos ovários. Agora, existem cirurgias em que, para além de se tirar o útero, tira-se também os ovários. Aí sim, já podemos dizer que a senhora teve uma menopausa porque foi removido os ovários e o útero. Agora, só pela remoção do útero, a paciente não entra em menopausa, apenas fica sem ver a menstruação porque não tem o útero. Em relação a como corrigir esse desequilíbrio hormonal, é aquilo que eu já falei, né? Podemos fazer os exercícios físicos, ajudam a melhorar a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a tomada de alguns suplementos que aqui mostrei, cálcio, magnésio, a creatina, e também pode-se fazer a reposição hormonal. Reposição hormonal seria tomar medicamentos que imitam, desculpa, aqueles que estão em déficit, que é o estrogênio e a progesterona. Então, fazendo essa reposição hormonal também é uma maneira de fazer, voltar a ter esse equilíbrio hormonal. Em relação às sementes de chia, não posso dizer com muita especificidade, mas sim todos leguminosas, no sentido genérico, geral,
fazem bem à saúde e fazem parte dos suplementos que eu aqui falei que vão ajudar a melhorar. Ahn, Indução da ovulação. O que acontece nas mulheres que têm dificuldade em engravidar, muitas das vezes não é a falta de óvulos, mas é um sistema que não permite que esse óvulo saia, ok? Lembro-se daquele gráfico que eu mostrei logo no início, não sei se consigo aqui voltar. Ai, não consigo voltar à apresentação, não sei o que se passa, mas naquele gráfico nós temos aqui, temos um pico, ok? Temos um pico aqui que é onde sai o nosso óvulo, ok? Que é a ovulação. O que acontece nessas mulheres é que elas têm alguma deficiência no seu ovário, principalmente aquelas mulheres que têm quistos, têm síndrome do ovário poliquístico. Então, alguns meses esse óvulo não sai, fica lá preso dentro do ovário, ele não sai. Então, esses medicamentos que nós damos são para indução da ovulação. É para fazer com que esse óvulo saia. Os óvulos nós já temos, não vão ser produzidos novos óvulos, não. Então, essa medicação é para induzir a ovulação. A ovulação é a saída do óvulo do nosso ovário. Em relação a outra questão, não percebi bem que teve depois o Dilmirena, que ia induzir a menopausa. Não percebi Posso- bem essa questão. Desculpa, doutora, posso repetir? Sim, O que fiz? Eu dizia que eu tinha miomas e me provocavam muito sangramento, eram pequenos. Em vez de operar, a médica sugeriu que eu usasse durante algum tempo Dilmirena. O que exato. eu fiz. E por causa disso, automaticamente, um tempo depois, fiquei sem a menstruação. Logo, Ok. ou seja, induziu-me a ter a menopausa precoce. Ok, que depois retirei o DIU e já não tenho tido ciclo. E tenho tido os calorões, aquela coisa toda, insônia, tudo isso. Queria perceber da doutora é o seguinte: se eu posso suplementar com os hormônios, mesmo tendo problema com miomas, ou se não posso fazer a reposição hormonal. É a primeira questão. Outra questão é sobre os suplementos que a doutora mostrou quando estava a dar a explicação. Se tem, estes suplementos têm a ver com a reposição hormonal ou seria um outro tipo de medicação? Ok. Quantos Obrigada. anos tem? Quantos anos tem, desculpa? Tenho 47. Ok. Então, aí o que aconteceu foi uma coincidência de fatores, ok? O Dilmirena é um DIU que é composto por hormonas. Da mesma maneira que temos as pílulas, temos o implante, temos aí o injetável, todos eles têm hormonas. Então, o Dilmirena é um dispositivo que naquele T de Dil, ele já contém o hormônio, então ela liberta o hormônio diretamente na cavidade uterina e com mais precisão ela é absorvida. E um dos efeitos do tratamento hormonal é essa de diminuir o ciclo menstrual. Quando eu digo ciclo, quero dizer o fluxo do sangramento que ocorre na menstruação. Essa diminuição pode ser uma diminuição tanto de quantidade, ok? Começar a ter menos fluxo, começar a ter uma menstruação que tenha menos dias, e outros entram em amenorreia. A amenorreia é não ver a menstruação. Mas o fato de não estar a ver a menstruação, mais uma vez, não significa que esteja em menopausa. Como eu disse, menopausa tem que ser 1 ano sem ver menstruação e está associada à diminuição dos níveis de hormona.
ok? Então, isso que acontece é uma amenorreia, né, que é a ausência da menstruação causada pelas hormonas que esteve a tomar, né, que tinha dentro do Dilmirena. Digo que pode ser uma coincidência por causa da sua idade, ok? Então, mesmo se não tivesse posto o DIU nessa idade, ia começar a sentir esses calores, essas alterações todas que está aqui a mencionar, porque as suas hormonas já estão a diminuir, já está a entrar no climatério, na fase perimenopausa. O fato de ter os miomas não lhe proíbe de fazer uma reposição hormonal, ok? Tanto que até algum tratamento hormonal ajuda com que os miomas não cresçam. Nós, quando fazemos o tratamento de miomas, são hormonas que a gente dá, ok? Então, não há nenhuma contraindicação em fazer uma reposição hormonal para regular a sua sintomatologia. Reposição hormonal são hormonas. Suplementação, aqueles cálcio, magnésio, não são hormonas, mas são suplementos que vão ajudar a regular algumas funções do nosso organismo, a questão da fadiga, do cansaço, do mal-estar, a saúde óssea, são suplementos. Por isso é que eu disse que mesmo não estando na menopausa, a pessoa pode tomar já na fase adolescente, adulta, jovem, pode suplementar. Então, são nutrientes que nós apanhamos normalmente na nossa alimentação, só que na alimentação nós não conseguimos captar a quantidade suficiente, ok? Por isso é que nós suplementamos. Então, a suplementação não é reposição hormonal, ok? Reposição hormonal é reposição hormonal, são hormonas. Agora, a suplementação desculpa, são nutrientes que vão ajudar ao bom funcionamento do nosso organismo. Ok. A seguir, dizia-se a menorreia induzida, né? Aquelas pacientes que usam algum anticonceptivo para não menstruar, se depois isso pode provocar, tem alguma consequência. Normalmente não traz nenhuma consequência, não. Ah, já queria dizer uma paciente, desculpa. Alguém colocou a questão de não ter percebido o período fértil, ok? Mais uma vez nessa figura, não sei se conseguem ver o meu ponteiro. Nós temos o pico no nosso ciclo menstrual, que pode variar de 28 a 38 dias. Nós temos um pico, ok? Que é normalmente no 14º dia, se o ciclo for de 28 dias, que seria mais ou menos na metade do ciclo. Então, nesse período é quando tem a libertação do óvulo, do ovário. Então, esse dia nós chamamos do dia da ovulação. Ovulação é um único dia, ok? Um único dia. Chamamos de período fértil por quê? Porque para nós podermos engravidar, temos que ter tanto a presença do espermatozoide como a presença do óvulo, ok? O espermatozoide, uma vez dentro do nosso organismo, pode sobreviver de 42 horas, 48 horas até 72 horas, ok? E o óvulo, depois de sair do ovário, pode também sobreviver de 12 a 24 horas. Então, contando estes 3 dias antes e esse um dia depois da libertação do óvulo, vai totalizar uma média de 4 a 5 dias, que é essa fase em que nós chamamos de período fértil. Então, significa que se nós formos a ter relações sexuais nessa altura, temos maior probabilidade de engravidar.
Então, para aquela mulher que tem planos de engravidar, tem que conhecer muito bem o seu ciclo menstrual, que é para saber quando é que é a sua ovulação e quando é que é o seu período fértil. Senão, depois vai dizer que não consegue engravidar, enquanto, na verdade, as relações que mantém são sempre fora daquele que é chamado período fértil. Quando a pessoa está fora desse período, não vai engravidar porque o óvulo não está lá presente, tá bom? Então, o período fértil são esses dias próximos que antecedem e um pouco depois também do dia da ovulação. Diamante, Ana, não sei se já conseguiu responder, o tempo já está nos a fugir. Conseguimos perceber que essa aula é muito importante. Vamos ter que ter outra sessão, mas gostaria de ouvir pelo menos alguns testemunhos, se calhar podem responder também. O testemunho apresentado, se calhar pode ser resposta de alguma questão. Também anotei algumas questões aqui no chat, mas gostaria de dar espaço a testemunhos, depois podemos voltar, se calhar, ou com o tempo que temos para as outras questões. Diamantes, podemos ter testemunhos? Diamantes? Testemunhos, experiências? Alguém quer partilhar alguma experiência para ajudar aos outros? Pessoas ajudando outras pessoas? Boa noite. Desculpa, boa Boa noite. noite, Diamante Virgínia. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Desculpa, eu Alguém tenho está a falar? Posso, Acho que abriram posso muitas falar? pessoas. uma Abri. pequena inquietação. Queria Sim, sim. perguntar. Aí está. Da explicação que eu ouvi há pouco tempo. Para uma pessoa irregular, por exemplo, não sabe qual é o período menstrual, a qualquer momento, né? Por exemplo, apanha no dia 1, às vezes dia 10, às vezes varia, vai para dia 25. Como é que, como é que pode controlar esse período? Como é que é? Período Desculpa, de ovulação. Diamante Angélica. Desculpa, Diamante Angélica. Gostaria de ouvir testemunho, depois podemos voltar ou podemos, porque a sessão são várias questões. Nós podemos aproximar a pessoa que nos convidou e podemos aproximadamente me aproximar a Diamante Ana. Mas gostaria de ouvir alguns Tá bom. testemunhos, por favor. Obrigada. O tempo está-nos a fugir mesmo. Temos duas Boa mãos noite. levantadas, Graça Samo e Célia Sim, Muzima. sim, sim. Boa Sim, eu noite. queria. Diamante Graça, por favor. Alô, boa noite. Boa noite. Começo por agradecer esta super apresentação, um tema tão importante para todas nós e para eles também. O nosso tempo é escasso, então vou direto àquilo que quero trazer como minha contribuição, porque a aula nós vamos assisti-la e esclarecer ainda mais as questões. Eu recomendo às pessoas procurar ter esta gravação para voltar a assistir, porque é muito conteúdo numa só hora, mas há muita coisa por aprender desta apresentação. Por isso, muito obrigada mais uma vez. A minha contribuição é no que diz respeito à menopausa, ok? Eu sou daquelas mulheres que considero que tive uma menopausa precoce, a partir dos 45 anos, 42, 43, o meu período começou a ser irregular, ou enfim, e muito cedo deixei realmente de ver o período menstrual. Mas eu tive realmente picos terríveis de calores antes de eu entender o que estava a acontecer. E quando eu procurei o meu ginecologista e obstetra,
Ele foi me dizer que eu estava a entrar neste período e que deveria fazer a reposição hormonal. Eu já estava muito integrada no processo de cuidar da minha saúde de forma antecipada, de forma preventiva. Então, eu levei a receita comigo para casa, mas eu disse, primeiro vou fazer a suplementação naquilo que nos é ensinado de como cuidar da saúde feminina. Fui consultar a literatura sobre como cuidar da menopausa e comecei realmente a fazer aquela suplementação que era recomendada. Primeiro, ser muito regular com o programa Sinta-se Bem, que é o ponto de partida, Pro Vitality Shake sem falhar. Uma das razões pelas quais é muito importante recomendarmos o Neo Life Shake é porque o nosso shake é a proteína mais completa, com 22 aminoácidos, e a proteína com aminoácidos ajuda o organismo a melhorar a produção de enzimas e, consequentemente, a produção hormonal. Nos antigos kits do Eagle Team, eu quero recomendar aquelas pessoas que têm o kit do Eagle Team com os CDs. No CD do Don Lawson, ele fala muito profundamente sobre o New Life Shake e o seu poder com o equilíbrio hormonal. Então, quero dizer que por conta deste programa, desta suplementação, introduzir as ervas femininas, sempre tomei as ervas femininas, tomei sempre o Wet Germ Oil e depois, pronto, todas as misturas de suplementação que a gente conhece. O que eu digo para as mulheres nesta faixa etária? Eu costumo dizer, tudo o que você deve à sociedade, você já deu. Você já gerou filhos, mesmo quem não gerou filhos, serviu de uma ou de outra maneira. Quando você chega aos 40 anos, você precisa começar a aprender a se priorizar. E priorizar-se é fazer aquilo que é cuidado preventivo. Faça desintoxicação regular, suplemente-se com o programa Sinta-se Bem. Não consegue fazer o programa Sinta-se Bem? Faça o TriNN combinado com ervas femininas e alguma outra que você possa agregar. Mas tem que ser de forma consistente. E se você fizer isso com prática de exercício físico e por aí vai, alimentação adequada, como muito bem foi explicado aqui, você vai conseguir viver a menopausa com prazer, sem colocar em causa a sua libido, sem colocar em causa o seu controle emocional, porque este é um dos grandes problemas, que as pessoas ficam muito nervosas, ficam o medo todo de lidar com este período. Então, é a gente se suplementar. Diamante e convidados, principalmente as pessoas que estão convidadas aqui, usem e abusem da suplementação, porque o vosso corpo precisa. Tudo que nós andamos a tirar do nosso corpo para gestar uma criança não foi reposto como deveria ser, como a doutora muito bem explicou. A suplementação da Neo Life, na forma natural ou na forma orgânica que foi produzida, permite-nos dar ao nosso organismo ou tapar aqueles buracos todos que ao longo da vida fomos criando. E podemos ter um período de menopausa mais saudável e mais rejuvenescedor do que quando nós éramos jovens de 20, 30 anos. Então, é realmente a gente se amar e se autocuidar com a suplementação. Programa Sinta-se Bem, ervas femininas, se não consegue o programa Sinta-se Bem, TriNN, ervas femininas, mas o New Life Shake não pode estar fora dessa lista. Muito obrigada e vamos continuar com isso que vale a pena. Muito obrigada, Graça. Muito obrigada pela contribuição. Vamos seguir o exemplo. Agora vamos ouvir a contribuição da Diamante Célia Muzima, em poucos minutos, porque o tempo já nos fugiu. Muito Diamante Célia obrigada, Muzima. muito obrigada, muitos parabéns a Diamante, doutora Ana Tutu. Foi uma fantástica apresentação. Eu queria deixar 2 testemunhos do uso dos suplementos para controle hormonal e bem-estar durante o período de menstruação. Eu e a minha menina estamos muito bem, fantástica, com o uso das ervas femininas, o Aloe Vera Plus,
Calmag para controlar dores menstruais e, para meu caso, controlar os calores. Ela, durante um bom tempo, usou analgésicos até que descobri que não era boa forma de controlar as dores de menstruação e sabendo dos efeitos nefastos do uso prolongado de analgésicos que muitas meninas ainda continuam a usar, principalmente o ibuprofeno, que até já está descontinuado, não é aconselhável, melhor usar a suplementação. Ela, agora que estou a falar, já nem se lembra das dores que tinha sobre as cólicas, e ela já está a tomar simplesmente por prazer de continuar a tomar o aloe vera gel, o aloe vera plus, desculpa, e as ervas femininas, de vez em quando, o Calmag, sem tirar o TriNN. Para o meu caso, sem tirar 2 vezes por ano o detox, faço o detox e depois continuo a tomar as ervas que os calores já andam longe. Muito obrigada. Muito obrigada, Diamante Célia. Diamante Tete, em poucos minutos mesmo, podemos ouvir a sua Boa contribuição. noite. Boa noite, diamantes. Boa noite, convidados. Parabéns à doutora Kiana, que esteve aqui antes a brilhantar com este tema. Eu gostava de contribuir com um testemunho acerca do ômega 3. Eu era, né, portadora de endometriose e causa dores muito fortes. E uma das coisas, fora a suplementação que a Diamante, que me antecedeu, esteve aqui a falar, usar ômega 3. Ômega 3 é o mais poderoso anti-inflamatório que nós temos, não é? Há 10 dias antes do período, ele ajuda a reduzir as cólicas, não é? E foi uma coisa magnífica, porque eu passava muito mal. Eu ia aqui acrescentar que, fora usar esta suplementação, a mudar completamente os hábitos alimentares, é tiro e queda. Não vamos ter cólicas, vamos ter uma vida sem dor. Obrigado. Muito obrigada, Diamantes. Vimos que o tema é bastante interessante mesmo. Eu também faço uso dos suplementos, estou com 54 anos, não tenho calores. E eu acho que para os convidados que ainda não conhecem os suplementos, aproxime as pessoas que vos convidaram para a melhor explicação. E a doutora Ana Tudo, provavelmente precisamos de mais uma sessão, porque é muita informação que tivemos, mas também ficaram algumas dúvidas que não conseguimos sanar todas, mas a explicação foi boa, eu acredito que ficou claro e também conhecemos, podemos nos aproximar. Mas Diamante Ana Tudo pode ter a última palavra para considerações. Diamante Ana Tudo, doutora Ana Tudo, por favor. Tchau, está na sala. Diamante Está, Ana. está com o microfone. Ok. Estou aqui, estava aqui Ok, a coisa. ok. Ah, apenas agradecer pelo convite. Espero que essa conversa tenha sido boa, esclarecedora, elucidativa. E pronto, não tenham medo, não se sintam envergonhadas se virem que estão a entrar nessa fase da perimenopausa e menopausa, que acho que é a fase um pouco mais complicada de todo aquilo que é o nosso ciclo de vida. Então, quanto mais cedo nós começarmos a ter esses hábitos saudáveis, tanto de fazer práticas físicas, a suplementação, melhor preparadas, menos efeitos nós vamos ter nessa transição para a menopausa. Então, o apelo que eu deixo aqui é: vamos nos cuidar, não esperemos entrar nessa fase ou não esperemos ter algum problema
que é para já começarmos a procurar a New Life para ter os suplementos, começar a procurar a doutora Ana, porque já estou a sentir isso. Quer dizer, vamos antecipar, vamos nos prevenir agora, vamos nos cuidar agora, que é para termos um envelhecimento mais saudável. E obrigada. Muito obrigada e muito boa noite a todas. Foi a primeira nossa sessão para a saúde feminina, muito produtiva. Acredito que vamos ter mais vezes e nos vemos. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom Boa descanso. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tranquila, com Boa sono noite. bom. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, Ana. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Podemos ficar